Jesus. Amém. Amados irmãos, eu quero pensar nessa manhã com o tema A Luta Diária do Cristão. Nós vamos ler alguns textos da Bíblia, mas esse texto que li, especificamente, ele será o ponto de partida. Paulo está escrevendo aos Efésios, e ele está dizendo nesse texto qual era a condição de uma pessoa sem Jesus. Ele está dizendo nesse texto qual era a condição de uma pessoa antes de ser alcançado pela graça. Antes de crer pela fé em Jesus, ele diz que no passado vocês tinham uma maneira de viver. Ele diz que no passado vocês estavam mortos por conta dos seus pecados. No passado vocês andavam na desobediência. Então ele aponta para uma obra, para uma condição do homem antes de encontrar a Cristo. E ao longo do capítulo 2 você sabe que Deus vai descrever para nós como que nós recebemos essa vida. Essa vida veio na pessoa de Jesus, mas Deus nos deu vida enquanto ainda éramos pecadores. Deus nos deu vida por conta da sua misericórdia, do seu amor, e pela graça nós somos salvos. Então esse texto diz isso, ele aponta para essa condição do homem antes de Cristo, mas esse texto também descreve quem são esses inimigos que nós lutamos diariamente. Se você se atentou nesse texto, o versículo 2 diz que nós andávamos segundo o curso deste mundo. O versículo 2 diz que existe o príncipe da potestade do ar. E o versículo 3 diz que entre eles também nós todos andávamos no passado segundo as inclinações da nossa carne. Então o que Paulo está apresentando para nós aqui, os três inimigos do cristão: o mundo, o diabo e a carne. Essa luta ela é contínua, apesar de mostrar qual era a nossa condição no passado, essa batalha se estende e se estenderá até a volta de Jesus Cristo. Então quais são os três inimigos dessa luta diária do cristão? O mundo, o diabo e a carne, e é isso que nós vamos pensar nessa manhã. O fato de você se tornar um cristão, automaticamente você está alistado nessa batalha. Um cristão verdadeiro tem estes inimigos em comum. Nós lutamos contra forças exteriores, o mundo e o diabo, e lutamos contra uma força interior, que são as inclinações da nossa carne, a nossa natureza pecaminosa. Porque nós sabemos que uma vez que somos salvos, a velha natureza não deixa de existir. Mas recebemos uma nova do Espírito Santo e essas duas naturezas estão dentro de nós, lutando para que façam as suas vontades. E nós vamos pensar um pouco sobre isso. Há uma luta diária, uma luta constante. Nós precisamos saber contra quem nós estamos lutando, precisamos saber como esses inimigos agem contra nós e precisamos identificar como combatê-los, como vencê-los, porque o sucesso ou a derrota, o fracasso na caminhada cristã passa exatamente para entender quem são os nossos inimigos. Então, meus irmãos, nenhum exército, estamos aí vendo a guerra da Rússia contra a Ucrânia, nenhum exército vai para uma guerra sem conhecer quem são os seus inimigos, sem estudar os seus pontos fracos, sem estudar as suas vulnerabilidades, sem estudar quais são os pontos estratégicos importantes para que eles estabeleçam, sem estudar quais são as melhores armas para se utilizar. Precisa estudar o inimigo. E a minha intenção com vocês aqui nessa manhã é que a gente possa apresentar quem são esses inimigos, como é que eles agem e como é que a gente vence essa batalha, ou como a gente luta essa batalha. E a Bíblia traz para nós informações claras sobre como enfrentar esses três inimigos do cristão: o mundo, o diabo e a carne. Essa é a luta diária do cristão. Em primeiro lugar, o texto nos diz que versículo 2, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo. O primeiro inimigo do cristão nessa luta diária é o mundo. Esta palavra mundo que Paulo usa aqui, no grego é cosmos. E na Bíblia, você sabe muito bem disso, nós temos mais de uma maneira de entender mundo na Bíblia. A Bíblia diz, por exemplo, porque Deus amou o mundo. Está relacionada a todas as pessoas, a humanidade. Deus amou o mundo. A Bíblia também diz que Deus criou o mundo e tudo que nele há.
céus e terra. Então Deus é o criador da natureza, tudo foi criado pelas obras dele, o mundo foi criado por Deus. Mas quando Paulo diz que nós andávamos segundo o curso deste mundo, essa palavra mundo não é uma localização geográfica. Essa palavra mundo não tem a ver com a África, com a Ásia, com a Europa, com a América. A palavra mundo citado por Paulo aqui é um sistema espiritual que se opõe a Deus. É um sistema cuja a Bíblia diz que jaz no maligno, que tem um agente nesse mundo que a Bíblia chama aqui de príncipe da potestade do ar. Esse mundo é a forma como as pessoas vivem distantes de Deus. Esse mundo, esse sistema espiritual, ele é contrário a Deus. Ele é hostil a Deus e ele é governado pelo diabo na sua influência. Então, esse sistema, esse mundo que Paulo diz aqui, é um mundo que é rival a Deus. É um mundo governado pela mentira, enquanto Deus é a verdade. É um mundo debaixo de trevas, enquanto Deus, ele é luz. Então, o primeiro inimigo do cristão que nós precisamos entender é este mundo, e que a Bíblia diz que jaz no maligno. Esse sistema, esse mundo caído, esse mundo depravado, esse mundo inimigo de Deus é o nosso inimigo, e nós lutamos contra esse sistema todos os dias, irmãos. Como vemos essa ação desse mundo hoje? Esse mundo nós vemos nos valores. Os valores desse mundo são contrários aos valores da palavra. O mundo de hoje é recheado e é repleto de imoralidade, de perversidade. O mundo de hoje pratica e quer colocar para nós que valores contrários à Bíblia são considerados normais, enquanto a Bíblia diz que não é normal. No mundo de hoje, valores como casamento é questionado. É invertido. O mundo de hoje diz que casamento não é só entre homem e mulher, existem outras formas de amor, o que não é o que a Bíblia diz. O mundo de hoje diz que você pode se sentir qualquer coisa, mesmo que você tenha sido criado por Deus, a imagem e semelhança dele como um homem ou como uma mulher, mas você pode se sentir, por exemplo, um animal. É o que esse mundo, esse sistema espiritual contrário a Deus diz. Ele quer dizer que aquilo que é errado é certo e aquilo que é certo é errado. É um mundo que tenta colocar na cabeça da igreja, e nós estamos nesse mundo, que Bíblia não é palavra de Deus. Jesus disse, não rogo que tire do mundo, mas que guarde do maligno. Não tem como se ausentar desse mundo. Não tem como a gente se afastar desse mundo. Mas uma vez estando no mundo, eu preciso entender como esse mundo age. E esse mundo diz que Bíblia não é palavra de Deus. Esse mundo diz que as histórias da Bíblia são ficção, são mitos. Algumas coisas talvez Deus pode ter falado, mas algumas pessoas acreditam que Bíblia não é palavra de Deus. Esse mundo tem uma agenda anticristã, uma inversão de valores. É nesse mundo que estamos vivendo e testemunhando, por exemplo, a erotização cada vez mais nova das crianças. Pais que estão incentivando as crianças a se sentirem sensualizadas, tendo acesso a questões perigosas que vão ter um impacto grande no futuro. É esse mundo, meus irmãos, é esse sistema que tenta nos fazer tirar da vontade de Deus. Um mundo perverso, onde as pessoas muitas vezes são governadas pelo dinheiro. E a Bíblia diz que o problema não é o dinheiro, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nesse mundo, pessoas matam e pessoas morrem por conta de nada. Nesse mundo, pessoas pisam nas outras por conta de poder. Nesse mundo, as pessoas são capazes de difamar, de fazer injustiças por conta de algo que ela quer conquistar. Nesse mundo, as pessoas lutam pela fama. Nesse mundo, as pessoas fazem maldades. Nesse mundo que vivemos, com a influência do diabo, pais são capazes de matar seus filhos. Filhos são capazes de matar seus pais. Nesse mundo violento que vivemos e perverso, homens são capazes de abusar de crianças e de bebês. É neste mundo que nós estamos. Este mundo que jaz do maligno, que Jesus disse, não peço que tires do mundo, mas que guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Não tem como sair do mundo. Mas a questão é como a gente lida com esse mundo. Há um conluio, há
algo planejado pela mídia, por todo um sistema ideológico, tentando fazer que a igreja entenda que as coisas desse mundo são as coisas que Deus tem para nós, e o que a Bíblia diz, que isso não é verdade. Então nós precisamos entender contra quem nós estamos lutando, irmãos. Esse mundo é um sistema, e a Bíblia nos ensina como vencer o mundo. Por exemplo, 1 João capítulo 2, versículo 15, olha o que diz a Bíblia. 1 João capítulo 2. Nós vamos ler alguns textos nesta manhã, eu quero contar com a sua atenção. Primeira João 2,15. Olha o que diz a Bíblia. Como vencer o mundo? Em primeiro lugar, não amando o mundo. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o que há no mundo? Os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida. Isso é o que há nesse mundo, nesse sistema. Essas coisas, diz a Bíblia, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, como lutamos com esse mundo, contra esse mundo, com esse sistema espiritual, segundo a Bíblia, não amando esse mundo? Mas assusta, irmão, a quantidade de pessoas cristãs que estão amando este mundo, que estão amando as coisas deste mundo. A Bíblia não diz, considerem não amar o mundo. A Bíblia não diz, não amem o mundo de uma maneira demasiada, ou não amem um pouquinho, ou não amem um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. A Bíblia não dá uma brecha para você entender que isso é um convite. A Bíblia diz, não amem. É imperativo, é uma ordem. E Paulo está dizendo para nós aqui que não amar o mundo significa não ter as coisas, o nosso coração nas coisas desse mundo. Jesus disse isso. Não acumulem tesouros nessa terra, neste mundo, mas acumulem tesouros aonde? Nos céus. Lá a traça e a ferrugem não vai destruir, não vai corromper, ninguém vai tirar. Mas o que a gente está testemunhando hoje é que as pessoas estão amando e acumulando tesouros para essa vida. E aqui João é muito claro em dizer que o que há nesse mundo, talvez a sua versão esteja aí, concupiscência, que são desejos. O que há nesse mundo são desejos da carne. O que há nesse mundo são desejos dos olhos, que nos seduzem, coisas que levam-nos à soberba da vida. Então João está dizendo e advertindo coisas contra aquilo que o nosso corpo deseja, contra aquilo que os nossos olhos anseiam e contra aquilo que as pessoas se esforçam para adquirir bens. Tem gente que tem um emprego, não conforma com o emprego, quer ter dois. Quem não tem uma empresa quer ter duas. Quem não tem um carro quer ter dois. Nunca está satisfeito com a casa. Está sempre preocupando em ter algo a mais, um celular mais novo, um carro mais novo, uma casa mais nova. E está trabalhando em função das coisas deste mundo. Tudo se resume no mundo e se esquece que nós não somos do mundo. E daqui a pouco você se tornou um escravo do que a Bíblia chama de servo, que é o dinheiro, e não se deu conta disso, que o seu coração está aqui. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, como lutamos contra esse mundo? Em primeiro lugar, não amando o mundo. Segundo lugar, Tiago capítulo 4, versículo 4. Tiago capítulo 4, versículo 4. Olha que a palavra de Deus nos ensina, meus irmãos. Tiago capítulo 4, versículo 4. Gente infiel. Algumas versões diz adúlteros. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Então eu luto contra esse mundo não amando o mundo e não sendo amigo do mundo. Tiago agora está advertindo sobre o perigo de ter uma amizade, uma proximidade. João disse, não amem o mundo. Tiago diz, não seja nem amigo. Ter uma amizade é coisa boa, irmãos. Ter um bom amigo é coisa boa. Você partilhar a vida, viajar junto, tomar um café, um almoço daqui a pouco de domingo, inclusive, fica aí a dica. É bom você ter pessoas próximas para você chamar, para ter relacionamento, ter uma amizade.
Mas Tiago, quando está dizendo aqui, não se tornar amigo do mundo, é algo que contrasta com o que a Bíblia diz. Por exemplo, a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. A Bíblia vai nos dizer que Jesus considerava os seus discípulos amigos dele. Já não os chamamos mais servos, mas amigos. Mas aqui Tiago diz, não sejam nem amigos deste mundo, deste sistema. A Bíblia está dizendo para nós que existe um perigo, e ele usa uma palavra dura contra esse perigo. Ele diz, gente infiel. Ele diz, adúlteros. Por que que Tiago usa essa expressão tão pesada? Porque ele está simbolizando como é o relacionamento de Deus com a igreja. Nós somos a noiva. E ele está ilustrando aqui que quem ama o mundo é como a infidelidade conjugal. Você se torna um adúltero. Você se torna uma pessoa infiel. O que Deus espera dessa noiva é fidelidade. O que Deus espera dessa noiva é lealdade, é compromisso, exclusividade total. Quando eu sou amigo do mundo, quando eu estou com um pezinho lá no mundo e quero as coisas que estão aqui, eu me oponho às coisas de Deus. A Bíblia diz que nós estamos assim, sendo como adúlteros, que traem o seu cônjuge. A amizade com o mundo é vista como uma traição para Deus. E o que significa ser amigo do mundo? É se comportar como esse mundo se comporta. É buscar as coisas que esse mundo oferece. Andar em oposição a Deus, ser inimigo de Deus, amigo do mundo, significa adotar um estilo de vida, um conjunto de valores contrários, totalmente contrários do que a palavra de Deus nos ensina. Quando eu vivo assim, eu me torno um amigo do mundo. E tem gente que às vezes, para não perder uma amizade, acaba cedendo. Tem gente que às vezes, para ficar bem com todo mundo, acaba cedendo, mas é só uma piadinha imoral. Só uma festinha, não tem nada demais. E com isso você está virando aquilo que a gente chama aí, de uma maneira engraçada, o crente Raimundo, que tem um pezinho na igreja e um pezinho lá no mundo. Não quer soltar, quer estar bem com todo mundo. E a Bíblia diz que quem vive assim, você é um inimigo de Deus, você é um adúltero, você é uma pessoa infiel. Deus não compartilha ele com esse mundo. Eu disse isso aqui já para os jovens, Deus não quer ser o melhor, Deus não quer ser o favorito na nossa vida, Deus quer ser o único. Quando eu coloco qualquer outra coisa no lugar que deveria ser de Deus, eu sou um idólatra, eu sou um inimigo, quando meu coração está nesse mundo. Então, não amando o mundo e não sendo amigo do mundo, mas Romanos capítulo 12, versículo 2, nos diz mais, como nós devemos lutar contra esse mundo. Romanos 12, versículo 2, um texto tão conhecido das Escrituras. Olha o que a Bíblia diz. E não vivam conforme os padrões deste mundo, deste sistema. Como o cristão deve viver? Mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia é clara em dizer que o cristão não deve tomar a forma desse mundo, que o cristão não deve ter nada parecido com as coisas desse mundo, que o cristão ele deve se inconformar. Inconformar é ir contra, é ir na contramão. Antigamente, meus irmãos, era muito fácil identificar um cristão. Você via andando na rua, você saberia dizer, aquela pessoa é da igreja. Você saberia que aquela pessoa é um homem ou uma mulher de Deus. Hoje, está complicado, irmãos. Por que está complicado? Porque as pessoas que são da igreja estão cada vez mais se parecendo com as coisas deste mundo. Não estão se conformando, não estão se inconformando, mas se conformando. Pensando igual, escolhendo igual, vestindo igual, frequentando os mesmos lugares. Pasmem, está difícil até distinguir igreja hoje, irmãos. Porque tem igreja que você fica na dúvida se aquilo de fato é igreja ou uma boate. É nesse tempo que a gente está, irmãos. E quando eu tomo a forma desse mundo, eu estou indo contra o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eu preciso viver nesse mundo de uma maneira diferente. Como? Com a renovação da mente. A renovação da mente aqui é a metanoia que acontece na cabeça, na mente e na vida de um cristão. Ele muda de vida. Antes ele gostava de mentir, de roubar. Agora não faz isso mais. Antes ele achava normal pecar, agora ele não faz isso mais. Por quê? Houve uma metanoia, houve um arrependimento, houve uma mudança. E é por isso que a Bíblia nos ensina que neste mundo
eu preciso ser diferente. Porque Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Vocês devem brilhar nesse mundo, vocês não devem ser igual a esse mundo. Jesus disse, vocês são o sal da terra. Mas é triste e lamentável ver, irmãos, a quantidade de pessoas que simplesmente se misturou. O crente camaleão. Você não sabe distinguir. Ele se adapta de acordo com o ambiente. Está na igreja, fala como crente, veste como crente, levanta a mão como crente. Está lá fora, veste como o mundo, fala como o mundo, é grosseiro, arrogante, imoral, indecente, orgulhoso, vaidoso, totalmente contra o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que isso é incoerência, isso é hipocrisia. Então eu não amo o mundo, eu não sou amigo do mundo, e eu não me conformo com esse mundo, porque o que me domina, o padrão, não é o mundo, o padrão do crente é a palavra. É o que a Bíblia diz. Por isso não cabe o que a mídia diz. Para nós o que determina é o que Deus diz na sua palavra. Diante disso, meus irmãos, o mundo não pode ser um lugar confortável para nós. Diante disso, é necessário entender que esse mundo tem procurado e tem seduzido para que a gente esteja com os olhos nele. E se a gente não se der conta da força que ele tem de influência, a gente se afasta de Deus. A gente se afasta da comunhão com Deus. É por isso que a Bíblia nos conclama a pensar nas coisas que são do alto. A Bíblia nos chama a buscar as coisas que são do alto. Isso significa que o anseio pelas coisas do alto, o anseio pelas coisas do céu, da eternidade, nos livram da ambição das coisas desse mundo. Quanto mais eu penso na eternidade, mais distante eu fico das coisas daqui desse mundo. E a gente precisa entender, nós não somos daqui, irmãos. Nós estamos aqui, de passagem, somos peregrinos, somos passageiros. Nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos tomar cuidado, o que tem norteado a minha vida? O que tem me influenciado nas minhas decisões? Será que é a palavra ou será esse mundo? O primeiro inimigo dessa luta diária é o mundo. Voltando lá em Efésios, no capítulo 2, Paulo nos apresenta o segundo inimigo do cristão. Ele diz, Efésios 2:2, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem é esse príncipe da potestade do ar? Esse segundo inimigo, segundo a Bíblia, para nós, que nós lutamos diariamente, é o diabo. Diabo significa acusador. É o que ele mais sabe fazer, é mentir e nos acusar. A função dele é nos roubar de Deus. A Bíblia dá outros nomes para ele, como Satanás, ele é nosso adversário. Aqui nesse texto de Paulo, ele diz que ele é o príncipe da potestade do ar. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. A Bíblia diz que ele é o Deus deste século, entre outras coisas. Esse é o nosso inimigo, ele é o diabo e ele só tem um propósito, ele quer roubar, matar e destruir. E em Efésios, no capítulo 6, se você virar sua página, no versículo 11, diz a Bíblia que nós temos que vestir com toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas de quem? Do diabo. O segundo inimigo do cristão é o diabo. Ele quer nos encaminhar no erro. O objetivo dele é nos fazer tropeçar no caminho. O objetivo dele é nos tentar a tal ponto que a gente ceda à tentação, cobice e nos leve ao pecado. Eu gosto sempre de usar a ilustração que o diabo é aquele jogador expulso de futebol. Já viu um jogador quando ele é expulso? Ele sai de boa. Obrigado, seu juiz. Valeu. Não, ele vai arrumar uma confusão, ele vai bater no outro, e vai empurrar o outro, vai questionar, vai fazer alguém bagunçar o meio de campo ali, para que ele consiga levar mais alguém para o jogo ficar igual. A ideia do diabo, ele é esse cara, esse jogador expulso, ele já está derrotado, ele já está julgado, ele já tem um destino certo, mas aí ele quer levar mais gente com ele. Com isso ele influencia, com isso ele mente. Com isso ele apresenta propostas que parecem ser tentadoras. E aí, com isso o diabo ele tenta fazer com que a gente se afaste do plano de Deus. E como é que ele age? Diz a Bíblia que ele age com ciladas. Essa palavra ciladas, já disse aqui na igreja, ela é metodeia, que vem da palavra métodos. Ele não age de maneira aleatória, irmãos. Ele está aqui há muito tempo.
Ele já estudou o ser humano, todos aqueles que vieram antes de nós. Ele age de maneira estratégica, ele age com métodos, ele age de maneira ininterrupta e de maneira insistente. E nós precisamos vestir uma armadura para ficar contra essas ciladas. Essas ciladas são as armadilhas que ele põe no nosso caminho. Ele não é Deus. O diabo não é onisciente. O diabo não é onipotente. Tem gente que acha que o diabo é tudo. Ele não é Deus, ele age debaixo da autoridade de Deus. Lembra de Jó? Posso tocar? Pode. Ele é sujeito à vontade de Deus. Ele não é Deus. Mas nós não podemos cometer o equívoco de achar que ele não influencia, que ele não tenta te distrair, que ele tenta te enganar. Ele faz isso. E ele faz isso com ciladas. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,8 que ele não é o nosso amigo. Ele não é a pessoa que quer o seu bem. A Bíblia diz que ele é o nosso inimigo. Ele é o nosso adversário. E como ele age? Ele anda ao derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Você já viu como é que um leão, naqueles documentários de Discovery lá, como é que ele age? Ele não sai endoidado. Ele não sai sem estudar a presa. Ele fica quietinho, passa horas ali, sem se mexer, observando até a hora que alguém vai desgarrar, a hora que ele está mais fraco, a hora que ele está mais lento, ele fica ali esperando. A Bíblia diz que o diabo ele é como um leão que está observando. Ele estuda seus pontos fortes, ele estuda seus pontos fracos, ele estuda aquilo que vai te tentar mais, ele sabe se você vai ser mais tentado no poder, ele sabe se você vai ser mais tentado com mulheres, com homens, com a questão sexual, ele sabe se você vai ser mais tentado com dinheiro, e ele vai colocar no seu caminho coisas que vão te tentar e vão fazer você cair, porque ele é paciente, ele estuda. Ele sabe que se o dinheiro não faz nada comigo, ele não vai gastar tempo colocando essas coisas no meu caminho, porque isso não vai me influenciar de maneira nenhuma. Mas se eu tenho uma atração pelo sexo oposto, ele vai maquinar coisas, vai fazer você se sentir algo, um desejo perigoso e proibido que não pode, para que você caia. Ele vai te tentar nessas áreas. Então nós precisamos entender que o diabo vai procurar nos atacar nas áreas que a gente se sente fraco. Por isso, como preguei recentemente, aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide, para que não caia. E como a gente vence esse diabo? Não vou ler todos os textos, mas a Bíblia nos diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então a Bíblia está dizendo que a gente deve resistir. Não é uma guerra de ataque, é uma guerra de resistência. E como que eu resisto? Firmado em Deus, na palavra de Deus. Eu me achego cada vez mais perto de Deus e assim eu resisto às suas ciladas. A Bíblia também diz que nós temos que vigiar e orar. Pedro, em 1 Pedro 5,8 diz: sejam sóbrios e vigiem. Vigilância. Saber discernir o que é de Deus e o que não é. Opa, essa conversa está meio esquisita. Ah, pastor, exemplo, eu gostaria de conversar com o Senhor à noite, sozinho aqui em casa comigo. Uma moça me mandou uma mensagem assim: à noite sozinha em casa, tarde da noite. Perigoso. Eu devo ir? Será que isso não é uma cilada? Ah, essa proposta aqui é irrecusável. Olha quanto você vai ganhar. Será mesmo que isso é de Deus? Será que isso não é uma armadilha? O diabo, ele é como aquele caçador que coloca a arapuca ali e fica só esperando. Na hora que você passa perto, ele puxa, você, caiu na fisga, foi fisgado por ele. Então, eu preciso ter discernimento. Isso se chama ser sóbrio. Isso se chama vigilância. Manter sempre atento. Jesus disse: orai e vigiai para que não caís em tentação. A Bíblia diz em 1 Pedro, inclusive no capítulo 5, versículo 9, para que a gente seja firme na fé. E no capítulo 6 de Efésios, para que a gente revista de uma armadura. Nessa guerra contra o diabo, é uma guerra de defesa, eu preciso me armar com essa armadura, e a Bíblia vai dizer lá em Efésios 6, toda essa armadura que um cristão deve se vestir, para que a gente seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Se não, meu querido, você será presa fácil. Se não lutar assim, você vai ser um alvo fácil, e a Bíblia está dizendo para nós como a gente guerreia contra ele. Então já entendemos o mundo,
e já entendemos o diabo. Os irmãos entenderam até aqui? Amém? Então vejamos agora o terceiro e último inimigo, conforme Efésios capítulo 2, agora o versículo 3. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, nessa luta diária do cristão, existem forças externas, o mundo e o diabo, e existe algo que está dentro de nós, que são as inclinações da carne. O que é carne na Bíblia, irmãos? Quando a Bíblia diz aqui, cuidado com as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne. Carne aqui não é o nosso corpo, esse tecido. Não. Carne aqui é a natureza pecaminosa do homem. Carne aqui é o velho homem. Carne aqui é o nosso eu, que quer sempre as coisas daqui dessa terra. A Bíblia diz, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, que aquilo que o homem semear, isso ele também colherá. Quem semear na carne, vai colher morte. Quem semear no espírito, colhe vida. Então o que nós precisamos entender aqui, é que esse inimigo é a carne. Agora vá comigo lá em Gálatas, volte um pouquinho aí, vira uma página para trás. Gálatas capítulo 5. Olha o que diz a Bíblia. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Por quê? Versículo 17. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Qual é essa luta diária do cristão? Contra a carne. A carne luta contra o Espírito, há uma divergência, há um conflito atenuante, latente dentro do nosso coração. Essa luta, o apóstolo Paulo diz aos Gálatas que é a luta da carne contra o Espírito, e eles são opostos. Meu irmão, a carne não quer que você leia a Bíblia. A carne não quer que você se consagre e jejue. A carne não quer que você ore. A sua carne quer pecado. A sua carne quer folga. A sua carne quer preguiça. A sua carne quer acomodação. A sua carne não quer buscar a Deus. Mas a Bíblia diz que nós temos que andar no Espírito. O Espírito é que nos liga a Deus. O Espírito nos aproxima de Deus. É por meio do Espírito que eu faço a vontade de Deus. E a Bíblia diz que dentro de nós existe essa batalha, essa luta. E quem é que vence essa batalha? Quem é que vence essa luta? Como é que a gente pode resolver esse conflito? Paulo disse, só tem um jeito, vivendo no Espírito. Vivam no Espírito e assim jamais satisfarão os desejos da carne. É o que eu sempre falo com os adolescentes e os jovens aqui da igreja. Há dois cães dentro de nós, a carne e o Espírito. Aquele que você alimentar mais, esse vai vencer. Ah, mas eu estou tão fraco, eu não resisti, eu caí. Caiu por quê? Porque a sua carne está fraca. Porque você não ora, você não lê Bíblia, você não se consagra, você não busca comunhão com Deus, sem vida de oração, sem consagração, sem mortificação dessa carne, você vai ficar vulnerável e vai cair. Mas quando o meu espírito está forte, quando eu estou sempre na igreja, quando eu estou sempre em comunhão com Deus, quando eu tenho minha vida devocional, todos os dias estou lá lendo minha Bíblia, estou orando, estou buscando a Deus, quando eu me consagro, eu estou alimentando meu espírito, eu escuto mensagens que falam de Deus, eu escuto músicas que falam de Deus, o meu pensamento é tomado por coisas que glorificam a Deus. Quando eu ajo assim, eu vivo no espírito, e assim eu não satisfaço o desejo da minha carne. E assim eu me fortaleço no Senhor. Então nessa guerra, nessa luta diária, meus irmãos, só há uma maneira de andar no Espírito, é mortificando a carne e se entregando à vontade do Espírito. Se você só vê o que não presta no seu telefone, você não vai estar alimentando o seu Espírito. Se você só assiste filmes, séries imorais, você não está alimentando o seu Espírito, você está alimentando a sua carne.
Se a maior parte do seu tempo você se ocupa de coisas inúteis, que Deus não é glorificado, que Deus não é que você não é edificado, que sua alma e seu espírito não se aproxima de Deus, se você só vive assim, você está alimentando a sua carne. E aí você não vai conseguir andar no espírito. Como saber se alguém está andando no espírito ou se está andando na carne? É o que a Bíblia diz logo abaixo, pelos frutos. Quais são as obras da carne? Gálatas 5 vai dizer que as obras da carne são, versículo 19, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Quem vive assim está praticando obras da carne. Mas a obra, qual é então o fruto do Espírito? É o que ele diz no versículo 22. Mas o fruto no singular, e não no plural, mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quer saber se você está alimentando a carne ou o Espírito? Veja os frutos. Se você é uma pessoa que vive brigando, discórdia, imoralidade, pessoa arrogante, você está praticando obras da carne. Mas se você é uma pessoa mansa, uma pessoa bondosa, uma pessoa que se controla, que tem domínio próprio, que tem paciência. Palavra difícil, né, para nós hoje? Domínio próprio, então, nem se diz. Se você vive manifestando esse fruto, você está vivendo no Espírito. E a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que quando eu sou tomado por esse Espírito, o que norteia a minha vida são o fruto do Espírito. E como eu sei que eu estou cheio desse Espírito? Porque a Bíblia diz em Efésios 5,18: não se embriaguem com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como você sabe que alguém está cheio desse Espírito Santo? Uma vez que a gente entende que o batismo do Espírito Santo é no ato da conversão, eu criei em Jesus, sou batizado, eu recebo o dom do Espírito. Mas na caminhada da fé eu posso me encher desse Espírito, posso ter uma plenitude desse Espírito Santo. Segundo a Bíblia, esse enchimento acontece e é demonstrado nos relacionamentos. Por isso que o nosso temperamento também precisa se converter. Tem gente que se escora no temperamento, na personalidade e diz: eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim. Não. Quem é cheio do Espírito não é dominado pelo ódio. Quem é cheio do Espírito Santo não é dominado por brigas. Quem é cheio do Espírito Santo não é dominada por inimizades, por ciúmes, por divisão, por inveja. Não é o que a Bíblia diz. Ser cheio do Espírito Santo também não tem nada a ver com sentir um arrepio no culto. Ser cheio do Espírito Santo não tem nada a ver com falar de uma maneira diferente, com gritaria, com baderna. Não, o que a Bíblia diz é: enchei-vos do Espírito Santo, e esse enchimento será visto no relacionamento, na forma com que você adora a Deus. É aí que você vai ver de fato se você está cheio do Espírito Santo ou não. Mudança de comportamento, irmãos. Eu vi uma frase esses dias, eu anotei aqui para não esquecer. A maior evidência de quem é cheio do Espírito Santo não é falar em outras línguas, mas é segurar a língua que já tem. Eu achei sensacional. Isso é domínio próprio. Só faz isso quem tem o Espírito Santo e quem busca ser cheio desse Espírito Santo. Encher do Espírito Santo é mudança de comportamento, é mudança na família, é mudança na sociedade, é mudança no local de trabalho. Onde as pessoas te veem, como você age, as pessoas dizem: esse aqui está cheio do Espírito Santo. Então, como lutar contra a carne, irmãos? Alimentando o Espírito, vivendo no Espírito e sendo guiado pelo Espírito. E assim eu concluo então. Essa luta contra o mundo, o diabo e a carne só tem data para acabar quando Jesus vier nos buscar. Essa luta será ininterrupta. O diabo não vai tirar férias de você. Acho curioso isso. Tem gente que costuma tirar umas férias de Deus. Fico pensando, se Deus resolvesse tirar férias de nós, o que seríamos de nós? Vou dar um tempinho para Deus aqui. Segura aí, Senhor, só um pouquinho, já volto. O diabo não volta, ele não tira, ele descansa, ele não para, ele não dorme, ele não te deixa em paz, enquanto você não cair. Por que a gente acha que a gente pode dar uma vacilada? Por isso, meus irmãos, nessa luta, não caia na ilusão de o fato de você ter vencido uma batalha,
não significa que você venceu a guerra. É todo dia. É pedindo, Senhor, misericórdia de mim, Senhor. É como disse Paulo em Romanos capítulo 7, eu encerro com isso, quando ele diz, há uma inclinação no meu coração, o mal que eu faço, o mal que eu não quero, esse faço. O bem que eu sei que é bem, eu não consigo fazer. Há uma luta entre nós. Oh, miserável homem que sou, o que seríamos de nós se não fosse a graça de Deus, irmãos? Por isso que eu concluo dizendo é que nessa luta nós não estamos sozinhos. Essa graça de Deus nos capacita, essa graça de Deus nos educa nessa batalha e nós temos o Espírito Santo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. Quando a gente se aproxima de Deus, é dominado por esse Espírito, governado pelo Espírito, nós venceremos essa batalha. Para a glória de Deus. O mundo, o diabo e a carne. Toma cuidado, não vacila, não brinque, porque eles são implacáveis contra nós. Mas a minha oração é que nós possamos buscar a fazer a vontade de Deus e para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e sermos vitoriosos nessa caminhada de fé. Amém, meus irmãos? Fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor.